Boa tarde. Oi, pessoal. E aí, povo? Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde. Estou aqui para fazer uma leitura rapidex. Não tenho muito tempo. Boa tarde, Via. Deixa eu ver quantas páginas para ver o nível da velocidade que a gente tem aqui hoje. Tá dentro do esperado. Tudo bem? Hoje aqui tava bem friozinho, agora já tá esquentando, já tô com vontade de tirar a blusa. Oi, gente. Oi, Tati. Tassi. Tudo bem? Bem-vindas aqui. Vamos ler? Estamos no capítulo 7. Vamos fazer hoje a leitura do capítulo 7, bem rapidinho. Espero que vocês consigam entender tudo que eu vou falar, para não falar rápido demais. A oração que move montanhas. Disse Jesus: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deixa eu fixar seu comentário. Claro, não trabalhava com escavações. Ele não tinha o mínimo interesse em lançar montes de rocha nas profundezas do mar. Aqui o termo montanha é usado em sentido figurado. Qualquer que seja a montanha em seu caminho, qualquer que seja o obstáculo, qualquer que seja a dificuldade que te imobilize, a oração de fé pode remover. Esta é uma boa notícia. Mas como orar com o coração cheio de fé? Como desenvolver a confiança que remove barricadas? Eu poderia fazer uma relação de normas gerais para estruturar para você a fé que move montanhas. Mas, honestamente, não creio que ler normas seja a melhor maneira de fortalecer a nossa confiança em Deus. Eu vou tentar, então, uma abordagem diferente. Ensinarei primeiro 2 princípios práticos. Mostrarei em seguida os 2 em ação, um durante a minha vida e o outro há 3.000 anos. Primeiro princípio: a fé vem pelo olhar para Deus, não para a montanha. Se você quer acreditar ao ponto da montanha sair do lugar, não é para a montanha que você tem que olhar. Há alguns anos, um membro da minha igreja e eu fomos convidados por um líder cristão para ir até o sul da Índia. Ali nos reuniríamos a um grupo de ministério composto por pessoas de diversas regiões dos Estados Unidos. Foi-nos dito que Deus nos usaria para alcançar milhares de pessoas para Cristo, muçulmanos, hindus e pessoas sem religião. Todos nós nos sentimos chamados para Deus para ir, embora sem saber o que nos aguardava. Quando chegamos, o líder indiano nos convidou para ir à sua casa e, no decorrer dos dias, falou do seu ministério. O pai dele, orador e líder dinâmico, havia iniciado a missão em uma região de domínio hindu. Certo dia, um líder hindu pediu ao seu pai que orasse. Ansioso para orar com o homem na esperança de levá-lo a Cristo, aquele cristão o conduziu a uma sala particular. Ajoelhou-se com ele, fechou os olhos e começou a orar. Enquanto ele orava, o hindu tirou uma faca da roupa e o apunhalou várias vezes. Uau! Meu amigo, ouvindo os gritos do pai, correu em seu auxílio. Tomou-o nos braços enquanto o sangue se espalhava pelo assoalho da cabana. 3 dias depois, o pai dele morreu. Em seu leito de morte, falou ao filho: diga por favor àquele homem que ele está perdoado. Cuide da sua mãe e continue o nosso ministério. Faça o que for necessário para ganhar pessoas para Cristo. Com mais coragem e fé do que a maioria das pessoas jamais sonharia obter, este homem, ele obedeceu. Há mais de 20 anos vem trabalhando com fervor inacreditável. Ele fundou mais de 100 igrejas, uma clínica médica e vários tipos de ministérios. Todo ano, geralmente em fevereiro, ele aluga um enorme parque
monta um palco e um sistema de som, pendura lâmpadas e dirige reuniões evangelísticas durante uma semana. Faz publicidade das reuniões por intermédio de cartazes e alto-falantes por toda a cidade. As pessoas acorrem aos milhares e sentam-se no chão, em frente ao palco, homens de um lado e mulheres e crianças do outro. O que levou esse homem, que viu o pai perder a vida por obedecer, tomar a decisão de fazer todo esse movimento? Calma aí que eu mexi a página aqui, gente. Deixa eu achar onde que tava. Aqui. Terminei a mensagem e as pessoas foram convidadas para aceitar a Cristo. Voltei para o fundo do palco, caí de joelhos e comecei a orar. Senhor, sei como essas pessoas são importantes para ti. Traga-as para junto de ti. Centenas e centenas de pessoas vieram à frente. Hindus, muçulmanos, incrédulos de todos os tamanhos e formas, cores e idade. Foram tantos que pensei que meu coração fosse explodir. Estava me rejubilando por todos que encontraram uma nova vida em Cristo. E também naquela noite, Deus, por intermédio da oração, havia pego uma montanha chamada Medo e havia lançado ela nas profundezas do mar. Naquela noite eu aprendi que para Deus não existem barreiras. Deus está pronto para me usar. Quando eu me encontrei em Deus e não na montanha, Ele pode operar por meu intermédio. O segundo princípio que remove montanhas é o seguinte: Deus nos concede fé à medida que caminhamos com Ele. Um relato do Antigo Testamento ilustra muito bem esse princípio. Em Josué 3, os israelitas estão acampados na margem do Rio Jordão. 40 anos antes, eles haviam escapado miraculosamente do Egito. Durante uma geração, haviam vagueado por um deserto árido e todas as suas necessidades tinham sido supridas por Deus. Agora, eles estavam vendo Canaã, a terra prometida, mas eles tinham um problema. Um rio bem no meio do caminho e sem saber como atravessá-lo. Para piorar a situação, era a estação das cheias e todos os lugares baixos não davam passagem. As águas eram profundas, turbulentas e ameaçadoras. Deus poderia com facilidade fazer o rio baixar diante dos olhos deles, ou lançar uma ponte até o outro lado. Contudo, ele não fez. Ele deu estranhas ordens a Josué para que fossem transmitidas ao acampamento. Primeiro, os oficiais ordenaram que o povo não tirasse os olhos da arca da aliança. Era para ficar com o olhar atento lá. Assim que os sacerdotes começassem a levá-la, deveriam segui-los, mas deveriam estar olhando para a arca. Segundo, Josué diz ao povo que maravilhas iriam acontecer. Terceiro, Josué mandou os sacerdotes levarem a arca até à margem do rio, onde eles deveriam parar. Para isso é preciso coragem. Deus disse que providenciaria uma passagem seca pelo rio, mas os sacerdotes nunca haviam visto algo assim. Eles não eram nascidos quando o Mar Vermelho se abriu. Tendo passado a maior parte da vida adulta no deserto, os sacerdotes não sabiam nadar. Na verdade, talvez aquele fosse o primeiro rio que eles estavam vendo de perto. Embora o Jordão não se compare com o Amazonas ou o rio Mississippi, não é muito manso na estação das cheias. Com alguns milhares de israelitas ansiosos em seus calcanhares, seria difícil fazê-los mudar de ideia e dar meia volta, caso o rio continuasse transbordando. Apesar dos problemas, os sacerdotes possuíam fé suficiente para obedecer. Aconteceu o seguinte: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então,
passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Não sei se você conhece essa história, mas para mim, eu não posso dizer que ela é mais impressionante ainda do que o Mar Vermelho quando foi aberto para o povo passar. Não vou dizer que é mais impressionante, mas eu posso te afirmar que isso se assemelha muito à nossa vida de hoje. Sabe por quê? Nós temos todas as histórias de quão poderoso foram os feitos até agora com os nossos antepassados. Nós sabemos coisas magníficas que já aconteceram, mas mesmo sabendo, quando chega a nossa vez de atravessar o rio, muitos param e não obedecem. Deus não deu aos sacerdotes nenhuma prova, nenhuma evidência esmagadora de que as águas iriam se abrir. Ele não agiu até que eles pusessem os pés na água, dando o primeiro passo de fé e de obediência. Só então ele deteve o curso do rio. A fé que move montanhas só nos será concedida quando dermos o primeiro passo e seguirmos a orientação do Senhor. E como você pode fazer uma oração tão cheia ao ponto de mover uma montanha? Transferindo o olhar da montanha para a suficiência de quem pode movê-la e dando um passo à frente em obediência. À medida que você anda com Deus, a sua fé vai crescer. A sua confiança vai aumentar. E quando a sua confiança aumenta, a sua oração terá poder. Enquanto os filhos de Israel se encontravam acampados à margem da terra prometida, 12 espias foram enviados para explorar. 10 voltaram falando assim: é inacreditável o tamanho das cidades dos exércitos dos gigantes. É melhor que nós procuremos outro lugar. Mas 2 voltaram dizendo: o Deus que é fiel prometeu que nos daria a terra. Assim nós vamos na força dele. 10 viram o tamanho da montanha e se acovardaram. Apenas 2 olharam para a suficiência de quem é poderoso para mover montanhas e se dispuseram a seguir adiante. Os soldados de Israel se encontravam em um monte acima do campo de batalha, e o gigante Golias, o gigante dos filisteus, gabando-se, saiu para intimidá-los. Os soldados se assustaram. Não vamos descer para a luta com ele. Ele tem quase 3 metros de altura. Olhem para a armadura desse gigante. Olhem o tamanho da lança. Eu não quero ser espetado por essa lança. Então Davi, que era um pastor de ovelhas, um adolescente, observou o campo e disse: olhem para o tamanho do nosso Deus. Se você está tendo lutas muito grandes e você não está passando por elas, é porque você está olhando para as suas lutas. Olhem para o tamanho do nosso Deus. Por certo, cada ser humano se encontra à sombra de, pelo menos, uma montanha que não consegue mover. Um hábito destrutivo, uma falha de caráter, um casamento que vai mal, um emprego insuportável, problema financeiro, incapacidade física. Para você hoje, qual que é a montanha que tem sido irremovível na sua vida? Você já está na sombra dessa montanha há quanto tempo? Você já se acostumou com a escuridão que a sombra dessa montanha proporciona sobre a sua vida? Quando termina de orar, você pensa: de que adianta? Eu já pedi tanto e nunca aconteceu. Eu te desafio a mudar o foco da sua oração. Não gaste tempo escrevendo a sua montanha para Deus. Ele não quer saber os detalhes da sua montanha. Ele conhece. Direcione a sua atenção para aquele que é capaz de mover as montanhas. Focalize na glória de Deus, no poder, na fidelidade. Depois você começa a andar pela fé, seguindo a orientação dele. E aí sim você vai ver a montanha se afastar. Ontem nossa leitura tinha 4 letras. A primeira delas era a adoração. Depois era você confessar. Quem lembra as outras? Deixa eu ver se vocês estão anotando. Adoração, confessar. Qual que é o outro A? Eu tô pensando na palavra aqui, que é o que eu uso, mas não é essa palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Me ajuda aí, gente.
quem está prestando atenção e colocando em prática. Adoração, confessar. Lembrei. Obrigada. Ação de graças é agradecer. E por último é a súplica. A súplica eu lembrava, eu tinha esquecido do agradecer. Quando a gente está passando por uma situação difícil, é óbvio que é difícil, como o nome já diz. Mas você tem a opção de permanecer na situação difícil ou você decidir se mover para longe dela. Então que nesse dia o Senhor abra os seus olhos para te mostrar estratégias, caminhos, formas, direção para você abrir novas direções, remover montanhas que até então estavam intransponíveis. E lembre-se, para que isso aconteça, os seus olhos saem da montanha e passam a ser olhos voltados para Deus. Saem do gigante Golias e passam a ser olhos apenas para o seu grande Criador. Que nesse dia o seu coração ele se enche de renovo, que os seus lábios eles estejam envolvidos por um sorriso insuportável por onde você passar. Que a sua energia faça com que as pessoas se aproximem de você, mesmo que você não as queira ainda. Pessoas vão chegar perto de você e vão falar: o que está acontecendo? Como você pode passar por essa situação? E continuar se alegrando, continuar sorrindo. E você vai ser canal de transformação. Porque se você está aqui, de alguma forma, nós temos muitas coisas em comum. Hoje, como vocês sabem, eu estou aqui no Método IP. E eu admito que a hora que eu saí de casa para vir para cá, nós combinamos de chegar às 5 da manhã aqui. Isso só por si já é bem desafiador. Ontem eu fiquei até tarde entregando algumas coisas, porque eu sabia que hoje eu não ia conseguir mexer no celular, no computador, tudo. Então eu estava focada até tarde da noite. E aí na hora que o despertador tocou, eu pensei: nossa, eu não quero ir. E eu vim a caminho daqui com uma sensação assim meio que tipo, eu só queria ficar dormindo. Mas essa não é verdade. Eu não queria ficar dormindo. Era só o meu corpo querendo dar o tom que ele queria, entende, gente? E na hora que eu cheguei aqui, eu falei: não, eu adoro viver isso, eu sou grata. Uau, como meu coração se alegra. E eu comecei a sorrir quietinha na fila do credenciamento. Passou um pouquinho, chegou uma pessoa: você é a Anne, né? Aí outra: você é a Anne? Então, vamos conversar. Quando eu vi, eu tava rodeada de 4 mulheres conversando e tudo. E eu falei: eu ainda agora, eu passei no meio de um monte de gente, ninguém me viu, porque o meu coração estava fechado. Se o seu coração estiver aberto e os seus lábios estiverem em sorriso, você consegue todas as coisas. Lembre-se de manter os seus olhos fixos no seu Criador. É Ele quem faz. Mas você pode abrir sua alma, abrir seu coração, para permitir sim que Ele faça através de você. Eu decido isso diariamente. Você também? Você também decide? Então bate aqui. Um beijo para vocês. Amanhã nos encontramos novamente. Por volta desse horário, tá, gente? Eu vou avisar lá no grupo na hora que eu for entrar. E para que vocês possam fazer a leitura aqui comigo. Quero dizer que o nosso evento do Café de Network já está rodando. Já tem algumas pessoas que já garantiram as suas vagas, as suas inscrições. Então, não quero que depois você fale pra mim: poxa, Anne, eu queria ter ido. Nossa, de novo, passou mais uma edição e eu não fui. Toma sua decisão. Imagina quantas coisas na sua vida você fica adiando e deixando pra depois. E, consequentemente, você deixa de viver o que está programado pra você. Permita-se. É só uma sexta-feira. É só uma sexta-feira. Se você não pode todas as sextas, não tem problema. Só possa essa. Você pode se conectar com pessoas, você pode viver experiências, você pode abrir novos negócios, você pode mudar a rota da sua vida e da sua família a partir de uma decisão que você toma. Me chama aqui no direct, ou chama a Camila. Eu marquei aqui, ela que tá fixada aqui, ó, Camila Lourenço, para você ter mais informações. E eu te encontro aqui no dia 9 de agosto. Um beijo para vocês. Sintam-se amadas por mim. Tchau.